Quando a gente passa a olhar para a nossa história de vida, a gente entende que a nossa história ela funciona a partir de dois princípios importantes. Se você age em busca de prazer a curto prazo, muito provavelmente você vai viver uma vida na qual você vai sentir dor a longo prazo. Se você age de forma a enfrentar a dor a curto prazo, muito provavelmente você vai viver uma vida de muitos anos no longo prazo, sentindo prazer. Então, muitas vezes, por medo de magoar, por medo de, em relação ao que as pessoas pensam, o que as pessoas sentem em relação a você, você deixa de agir. Isso vai causar prazer a curto prazo. Não estou, na minha percepção, não estou causando dor. Isso não está doendo em mim, né? Porque a gente sempre toma as nossas decisões acreditando que vai ser ruim para o outro, mas a gente está tentando se defender. Olha o inconsciente agindo. Aí quando você vê, passou 1 ano, passou 2 anos, passou 5 anos, passaram-se 10 anos e você está no mesmo lugar. Só que com 5 anos, 10 anos, se sentindo no mesmo lugar, o sentimento ele não vai ser o mesmo de 10 anos atrás, ele vai ser muito mais intenso no sofrimento. Então, quando a gente fala de ressignificação emocional, de olhar para a sua história, trabalhar essa história, porque você vai com o seu cliente até onde você foi na sua história de vida, isso significa que você vai ter muito mais resultados também na vida profissional, a partir do momento que você olha para a sua história e enfrenta o que tem que enfrentar. E o que é enfrentar, gente? Enfrentar é eliminar dívidas emocionais, honrar a história que envolve seu pai, mesmo que na sua concepção ele tenha te abandonado porque ele não te criou. Honrar a história na relação com a sua mãe. Honrar a sua história de vida, por mais sofrimento que você tenha passado. Abusos em geral, sofrimentos em geral, alegrias em geral. Esse processo envolve a importância de trabalhar ressignificação emocional o tempo todo, porque quando você faz o enfrentamento, você terá a oportunidade de tomar decisões mais assertivas na sua vida. Você para de criar expectativas em relação a como as pessoas devem ser, para de falar mal dos outros e, principalmente, você para de pegar para você o que não te pertence. Algumas pessoas vão se reconhecer aqui. Alguém chega para você e fala assim, deixa eu pegar o nome de alguém. Ô, Ângela, você não sabe o que fulano me fez. Não, você não sabe o que o pai me fez. Isso, 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 isso. Aí a Ângela pega e fala assim, deixa que eu resolvo isso para você. Quem é ele para fazer isso? Tá pegando para você uma história que não te pertence. Tá pegando para você uma história que não te pertence. Todos esses processos têm nomes que nós trabalhamos terapeuticamente que tem a ver com triangulação. Sistemas de triangulação envolver várias pessoas em uma determinada situação, porque esse processo diminui a ansiedade. Só que ela diminui a ansiedade a curto prazo, prazer a curto prazo, e ela gera um grande problema no longo prazo. Um monte de gente envolvido nas histórias que outros deveriam resolver. Triangulação clássica. Marido e mulher briga, um dos cônjuges vai no filho para falar mal do marido ou da esposa. Isso é uma triangulação. O que acontece quando envolve os filhos nesse processo? Diminui a ansiedade e prejudica o desenvolvimento emocional do próprio filho. Já fica a dica, se você faz isso, já para de fazer. Olha só, deixa eu compartilhar com vocês, para vocês verem uma coisa muito importante. Esse aqui é meu genograma. Quando eu comecei a fazer o genograma, eu falei, meu Deus, eu estou repetindo padrões da história de vida do meu pai, da história de vida da minha mãe, levando esses processos para o meu próprio relacionamento conjugal, de repetição. Tudo isso tem a ver com o quê? Toda essa história aqui para cima, ó, toda essa história aqui para cima, ela é a minha história. Do meu pai, toda essa história aqui atrás, a história do meu pai é a minha história. E toda essa família aqui atrás da minha mãe, essa família, essa história toda aqui atrás é a minha história. E eu não conhecia. Aí, pessoal, eu comecei a fazer o genograma, eu descobri que meu avô era índio e tinha 13 filhas. E eu descobri isso com mais de 25 anos. 13, minha mãe, eu tenho 13 tias, além da minha mãe. Ela teve mais 13 irmãs. E eu cresci a minha vida acreditando que era ela e o meu tio, aquele, e o meu tio. Então, quando eu falo para vocês que a gente pensa que conhece, a gente não conhece. Qual é o padrão da família da minha mãe? Segredos, coisas não ditas. Vem por parte do meu pai também uma série de questões que foram permeando a minha própria história de vida. E quando eu comecei a ter consciência desses processos, eu pude me trabalhar.